Olá, pessoal! Hoje iremos aprender onde utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras se aplica num triângulo retângulo. O triângulo retângulo quer dizer que é um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho aqui representa um ângulo de 90 graus. Ou uma quina, toda quina forma um ângulo de 90 graus. Se o triângulo tem um dos ângulos 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, como vocês estão vendo, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui é menor do que 90 e aqui é menor do que 90. A área desse terreno com a área desse terreno daqui vai dar essa área maior. Então, o que quer dizer isso? Essa área, o lado, é chamado de cateto. O lado, cateto. Esse outro lado do triângulo também é chamado de cateto. Onde fica em frente ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, as duas áreas vai dar a área maior. Então, a área do cateto mais a área do outro cateto vai dar a área da hipotenusa. A fórmula é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A representa a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a área da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse A é a hipotenusa, esse B é cateto e o C é cateto. Vamos agora resolver algumas questões envolvendo triângulo retângulo. Aqui é um triângulo retângulo, porque tem esse ângulo, todas as vezes que formar um L, é 90 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, é uma hipotenusa. E os outros dois lados chama-se de cateto. Vou colocar a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A é a hipotenusa. Nesse caso, quem é que está em frente ao ângulo de 90? X ao quadrado igual. B, tanto faz ser 6 ou 8. Então, eu coloco 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado igual. 6 ao quadrado quer dizer que é 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado igual. 36 mais 64, 100. X igual. Esse expoente vai se transformar de mais ou menos raiz quadrada. Aqui, invisível, tem um expoente 2, o índice 2. Coloco aqui o 100, x igual a 10. Não coloco mais ou menos, porque não existe distância negativa. Se fosse algum assunto de matemática, colocava mais ou menos. Mas se é geometria, só coloco positivo. Vamos agora resolver mais essa outra questão. Coloco a fórmula de Teorema de Pitágoras. Só aplico o Teorema de Pitágoras quando for um triângulo retângulo e falar de lados. Então, A ao quadrado é a hipotenusa, em frente ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, vai ficar 25 ao quadrado igual. Esse B, tanto faz ser 24 ou x. 24 ao quadrado mais x ao quadrado.
Agora eu vou multiplicar 25 vezes 25. 625 igual 24 vezes 24. 576 mais x ao quadrado. Aqui formou uma equação do segundo grau, porque tem um expoente 2. Vou organizar, porque a letra está depois da igualdade. Eu vou colocar antes. Quando troca de membro, troca de sinal. Então, x ao quadrado igual. Repete 576. Esse 625 está antes da igualdade. Eu vou colocar depois. Se eu coloco depois, eu troco o sinal. 625 menos x ao quadrado igual. Vou subtrair 576 menos 625. Menos 49. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. A letra está negativa, multiplica por menos 1, porque a letra só pode ficar positiva. Então, menos com menos vai dar mais, igual, e menos com menos vai dar mais, 49. X igual, mais ou menos, raiz quadrada de 49. X igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49. Não coloco mais ou menos, porque estamos descobrindo a distância de um local ao outro. Por isso que é 7 positivo. Resolvendo mais outros 2 casos que envolvem teorema de Pitágoras. Em frente ao ângulo de 90 é hipotenusa. Os outros lados são catetos. Por isso que é um triângulo retângulo. Coloco a fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é o 29, raiz de 29. Coloco o símbolo de raiz. 29, entre parênteses, boto o expoente. Igual 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui tem um 2 invisível e aqui tem expoente 2. Então, posso cancelar essa raiz com esse daqui. Então, ficou 29 igual 5 vezes 5, quer dizer que é 5 ao quadrado, 25. Não pode confundir que é 5 vezes 2, mais x ao quadrado. Vou organizar essa equação, porque a letra está depois da igualdade, vai ficar menos x ao quadrado igual 25 menos 29. Menos x ao quadrado igual. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. Então, dá menos 4. Multiplico por menos 1, porque a letra ficou negativa. X ao quadrado igual a 4. X é igual, mais ou menos, raiz de 4. X igual a 2. Veja que, quando tem raiz quadrada, temos a ideia que fica bem mais difícil. E quando resolvi aqui, percebeu que é bem mais simples do que imaginamos. Em frente ao ângulo de 90, hipotenusa. Então, a hipotenusa está em frente aqui. Sempre a hipotenusa está em frente ao ângulo de 90. Coloco a fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é x igual, os catetos, vai ficar raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado.
x ao quadrado igual. Cancela a raiz com 2, porque aqui invisível, aqui tem um 2. Então, cancela esse com esse, ficou 10, mais cancela a raiz com a potência, cancela a raiz com o expoente, ficou 10. X ao quadrado igual 10 com mais 10, 20. X igual mais ou menos raiz de 20. X igual. Veja que não tem raiz exata de 20. Então, todas as vezes que não tiver raiz exata, você fatora o número. Neste caso, foi 20. 20 divide por 2, que é o menor número diferente de 1, que dá 10. 10 divide por 2, que dá 5. 5 divide por 5, que vai dar 1. Se aqui é raiz quadrada, quadrada está dizendo que tem um 2 aqui invisível. Se tem um 2 invisível, quer dizer que eu vou juntar de 2 em 2 números iguais. Então, vai ficar raiz mais ou menos 2 ao quadrado vezes 5. X igual. Quem pode sair do radical é quem tem o mesmo expoente do que o índice. Aqui tem um 2 invisível. Então, esse 2 pode sair porque o expoente está igual ao índice. Então, vai ficar 2 raiz de 5. O 5 vai ficar dentro do radical porque não tem o expoente igual ao índice. Então, a resposta final é 2 raiz de 5.